Vamos continuar aqui nesse outro vídeo, tá? A parte do recurso extraordinário especial analisado lá em Brasília. Então, a gente viu, né? Prazo de 15 dias, tal, para cada uma das partes, e a parte da proposição dos recursos, né? Pensa, eu estou com um processo desde o primeiro grau até Tribunal de Justiça, tudo nos mesmos autos, beleza? E aí eu propus, né, o RE e o RESP juntos. O que vai acontecer, né? Quando eu proponho os dois juntos, para irem juntos, o RESP para o STJ e o RE para o STF, percebam, o endereçamento, o cabeçalho da minha petição, de um é para o STF, outro para o STJ, tá? Quando eles são propostos juntos, então os dois vão para o STJ primeiro, porque primeiro vai ser analisada a matéria da lei federal, né, para depois, se não for resolvida essa questão, sobe daí o recurso extraordinário para o STF, tá lá no artigo 1031 do CPC. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ, tá? Então, uma vez concluído o julgamento do recurso especial, tá? Vai lá para o STF o meu processo, né? Porque o STJ já analisou a matéria, daí sobe para o STF. Se o tema desse recurso, né, não houver sido prejudicado, né? Essa prejudicialidade pode ocorrer porque o sucesso do recurso especial pode por si só já acabar com o processo. Então, para que vai analisar o recurso extraordinário se o resultado do meu recurso especial deu certo? Então, morreu, para mim, o processo morreu, porque se eu sou a recorrente e eu propus o recurso especial, o recurso extraordinário, se eu já consegui o êxito da minha lide lá no recurso especial, eu não preciso que seja analisado o recurso extraordinário, né? Porque alterar o RESP, o recurso especial, por si só pode alterar a decisão do Tribunal de Justiça, tá? Então, se o relator do recurso especial, né, entender que o mesmo, né, o recurso especial, se relaciona com questão constitucional, então ele vai conceder ao recorrente, né, prazo de 15 dias para demonstrar a existência de repercussão geral, e para ele se manifestar sobre a questão constitucional, tá? E caso o recorrente o faça, né, conseguiu demonstrar lá a repercussão geral, aí o relator vai determinar que o processo seja remetido para o STF, que daí vai exercer o seu juízo de admissibilidade, né, vou receber esse processo aqui, esse recurso, né, e se ele verificar o contrário, vai devolver para o STJ para julgamento, tá? Então, as fases da análise do RESP e do RE. Outra situação que a gente precisa ter em mente também, né, no caso do recurso extraordinário, em que o STF considere ofensa à Constituição de maneira reflexa. Como isso, gente, né? Por pressupor, por achar, né, por constatar que a revisão da interpretação da lei federal ou da ofensa de tratado, né, pode ser analisada através do STJ para julgamento. Então, é o que a gente vai ter no artigo 1033 do CPC. Vamos dar uma lidinha nele aqui, tá? Ó, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento como recurso especial. O que está dizendo o artigo 1033? Opa, eu vi um ferimento direto a um artigo lá da Constituição Federal, só que tem uma lei federal que trata também desse mesmo artigo da Constituição Federal, né? Esse mesmo tema. Então, o que o STF vai dizer? Peraí, passa primeiro lá pelo STJ, porque tem lei federal que fala a mesma coisa que está aqui na Constituição, sobre o mesmo tema, depois da análise lá, se não der certo, né? Então, aí sobe aqui para o STF, a questão é essa, tá? Então, sendo admitido o recurso extraordinário, né, ou especial, por um fundamento, vai poder o tribunal conhecer os demais fundamentos,
né, da petição, para poder solucionar o que eu estou gritando que está errado, tá? Então, o Tribunal Superior, né, ele não vai precisar ficar restrito ao que está escrito no recurso, mas assim, todos os fundamentos referentes à resolução desse conflito, ele vai poder utilizar, né? Pode-se falar que houve uma ampliação do efeito devolutivo aos tribunais superiores. O artigo 1035 do CPC, o que ele vai tratar? Da repercussão geral, né? Se o STF tem a prerrogativa de não conhecer o recurso extraordinário, né? Se a questão não tiver repercussão geral, então ele assim o fará, né? Essa decisão é irrecorrível, não tem para onde recorrer. Se o STF falar, olha, o seu recurso extraordinário não tem repercussão geral, você não conseguiu comprovar isso, tá? Então, nos termos do 1035 do CPC vai ser indeferido. Então, vamos ver o 1035, o que ele fala do CPC? O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Então, o requisito de repercussão geral vai trazer a esse recurso especial, tá? Um quesito de admissibilidade, que vai tornar ele diferenciado, né? Pois só aquilo que diz respeito à coletividade de maneira geral é que deve ser objeto do julgamento pelo STF. Então, eu preciso também demonstrar, né, que tem uma seleção, é preciso que tenha, né, na verdade, uma seleção desses recursos para que não se leve ao julgamento do STF temas que não possuem tal abordagem. Perceba, matéria constitucional tem repercussão geral, gente, porque é de toda a coletividade, tá? Então, onde que eu vou ter esse conceito de repercussão geral, tá? Ele vai estar lá no artigo 1035 do CPC, no parágrafo 1º, e vai se relacionar ao fato de haver no processo discutido questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, né, que vai ultrapassar o objeto da lide, né, a matéria de fato do processo, né, da parte, né, mas que vai tocar no geral, né, nesse geral aí, então, nessa coletividade, por isso que ele tem uma repercussão geral. Então, vai caber ao recorrente demonstrar a existência da tal da repercussão geral para apreciação exclusiva do recurso extraordinário pelo STF, tá? Quando o relator, né, nos termos da decisão do relator, né, quando ele estiver analisando a repercussão geral, ele vai poder admitir a manifestação de terceiros, inclusive, assinada por advogado devidamente habilitado, né, que nem consta no regimento interno do STF, o RISTF, regimento interno do STF, RISTF. Então, olha só, no TJ eu tenho que olhar o regimento interno do TJ, para poder protocolar meu recurso, para ver se eu não estou pisando na bola, né, processualmente falando, por alguma norminha diferente, que traga requisito de admissibilidade para o meu recurso no TJ. No STJ também tem um regimento interno, tá? E no STF também vai ter o regimento interno. Então, perceba, cada tribunal tem o seu regimento interno e a gente vai ter que ler o tal do regimento interno quando a gente for protocolar o nosso recurso dentro de cada tribunal correspondente, tá? Então, foi reconhecida a tal da repercussão geral no meu recurso extraordinário, o relator do STF vai determinar a suspensão de todos os processos pendentes, né, sobre esse mesmo tema, para que sejam individuais, né, mas falando sobre esse mesmo tema, ou ainda que sejam coletivos, tá, que estejam em trâmite dentro do território nacional. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de suspensão desses processos, tá? E que não seja admitido o recurso extraordinário, que tenha sido interposto fora do prazo, intempestivamente, né? Tendo o recorrente daí o prazo de 5 dias para se manifestar em relação a esse requerimento.
Se a decisão sobre o requerimento, né, for indeferido, o que vai caber? Agravo. É agravo no STJ ou no STF. Tá? Se a repercussão geral for negada, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem vai negar seguimento ao recurso extraordinário, que versar sobre matéria idêntica, né, ao que está sendo discutido lá, por exemplo, no STJ. Outro ponto, né, a previsão de que o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida vai ter que ser julgado dentro do prazo de 1 ano. É utopia, mas tem lá o prazo, dentro do CPC. Esse prazo, né, citado, se ele não for respeitado, os processos que foram suspensos, né, anteriormente, que tiveram essa suspensão realizada para esperar o julgamento, né, do processo que vai servir como modelo para repercussão geral, teriam que voltar ao seu curso natural, volta a ser analisado por todos os outros tribunais onde eles tinham sido suspensos, tá? Só que o que acontece na prática, né? Veio uma lei em 2016 e alterou esse dispositivo lá no CPC, né? Então vai continuar sobrestado, tá? O feito. E por fim, né? O que a gente vai ter? A súmula da decisão sobre a repercussão geral, ela vai ter que constar da ata, em que vai ser publicada no Diário Oficial. E ela vai valer como acórdão. Então, o artigo 1035, parágrafo 11º do CPC, ele fala isso, tá? Vamos ler ele aqui. A súmula da decisão sobre repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Então, ou seja, olha só, eu vou ter análise desse meu recurso, eu estou pedindo uniformização, eu estou pedindo para ser analisada uma repercussão geral, e aí deu procedente. A partir do meu processo, que reconheceu a tal da repercussão geral e sobrestou todos os outros processos no Brasil inteiro, né, porque eu estou falando de matéria constitucional, ele vai ter que ter essa decisão publicada. Por quê? Porque é óbvio, porque daí vai formatar todos os outros processos iguais dentro da repercussão geral, utilizando-se única e exclusivamente dessa jurisprudência. Então o tribunal A, B, C, D e E não vai poder ter um posicionamento diferente, porque foi julgada a minha repercussão geral, tá? Então, galera, assim, a grosso modo, né, e também pormenores, né, que eu falei, são esses os aspectos do recurso especial e do recurso extraordinário, né, dentro do STJ e STF, respectivamente. Eu vou deixar o texto dessa videoaula para vocês, tudo que eu falei está nesse texto também, e vai ter exercício, que eu vou deixar no SEI para vocês também, tá joia? Qualquer dúvida, me questionem, eu estou no WhatsApp no decorrer da aula, tá? E se vocês tiverem qualquer dificuldade também com o sistema, me falem que eu converso lá com o Josivan, da forma que a gente fez nas outras aulas também, tá? O prof ainda está com saudades, prefere muito mais a aula presencial com vocês para poder interagir. Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Se protegendo desse vírus que está por aí. Aos que não podem ficar em casa, que redobrem, tripliquem o cuidado, né, por vocês e pelas pessoas que estão dentro da sua casa aguardando o seu retorno, e a gente vai passar por isso, tá, galera? Isso vai passar e em breve eu espero que a gente esteja de volta, tá? Um grande abraço para vocês.